Bom dia a todos, né? Meu nome é Ismael. Estou aqui, sou aluno da disciplina Educação à Distância, EAD, da Universidade Federal do Maranhão, né? Para trabalhar sobre a tabela periódica. A nossa temática é elaborar uma aula, né? Que envolva, que possa ser divulgada em meios na mídia, né? Como também para servir de apoio pedagógico, de conhecimento para todos os alunos que utilizam esta ferramenta e que possam estar também utilizando este meio de comunicação, que é a internet, entre outros, né? E o tema da aula de hoje que a gente vai trabalhar é sobre a tabela periódica, né? Aí todos podem até falar assim, mas de novo a tabela periódica, aí eu falo de novo, né? Mas, no entanto, a tabela periódica, gente, por que eu insisto em estar falando sobre a tabela periódica? Por quê? Porque ela é o manual do químico, né? Todo químico que não conhece a tabela periódica e que não busca conhecê-la, ele nunca vai ser uma pessoa que realmente entenda a química, porque é como se ele tivesse excluindo uma parte da vida dele. Por isso que não só para os químicos, mas para todo as pessoas que têm a curiosidade, que querem ter o conhecimento, o entendimento de como é que ocorre a organização dos elementos e, e suas propriedades, é de fundamental importância que ele possa estar vivenciando e compreendendo estes conteúdos, né? Então, muito bem, já falei demais, vamos começar. A nossa videoaula tem um plano de aula que foi preparado exclusivamente para ele, certo? Eu vou aqui apresentar a vocês. Tudo bem, só um instante, desculpa, não é esse. Aqui. Só. Bom, gente, aqui nós temos o nosso plano, né? O planejamento de aula com a nossa professora Geisma Jorge Ferreira Mendes e eu ministrando da aula, Ismael Carlos Braga Alves, num curso à distância, a componente curricular é química. Bom, os nossos conteúdos que a gente vai trabalhar é a tabela periódica, os grupos periódicos da tabela periódica e suas famílias, né? Como é que se organiza a tabela periódica, isso tudo a gente está vendo na tabela no decorrer desta aula. Qual é o objetivo? Conhecer a química aplicada no dia a dia, conhecer os elementos químicos, compreender a diferença dos grupos da tabela periódica. São os principais objetivos a serem alcançados nesta aula, né? Então, o procedimento será a apresentação e exposição dos elementos químicos da tabela periódica, ou seja, mas inicialmente eu irei falar um pouco do contexto histórico, né, como é que se deu a tabela periódica, como que foi o procedimento, a apresentação dos grupos e famílias e a demonstração das substâncias no cotidiano. Essa é a nossa aula, gente, espero que... logo estou esquecendo, logo depois do término da aula, será aplicada uma atividade, certo? Uma atividade aqui bem simples, contendo algumas questões relacionadas com a tabela periódica, certo? Tudo bem? Para verificação de aprendizagem. Não que esta atividade irá medir o conhecimento e a compreensão de vocês na aula, mas é só para que eu, professor, enquanto professor, possa ter um norte, né, da questão da aprendizagem de vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aqui. Vocês podem até perguntar, professor, e a gente vai acompanhar essa aula de que forma? Como? Qual material? Muito bem, muito boa pergunta. Preparei aqui uma apostila, certo? Que está sendo divulgada também para vocês, certo? Onde fala sobre a tabela periódica, o estudo da tabela periódica, enfim. Tudo está aqui, é o que vocês precisam saber nessa apostila. Espero que todos possam baixar essa apostila. Eu estarei enviando para os e-mails, certo? Para que a gente possa estar tendo um acompanhamento da nossa aula. Muito bem, vamos ao que nos interessa, certo? Vamos lá. Então, gente, primeiramente aqui eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico, certo? Da tabela periódica, certo? Bastante. Muito bem. Então, a tabela periódica. Quanto à questão histórica, aqui nós temos o formato de uma tabela periódica moderna, atual, certo? Isso não significa dizer, gente, que no decorrer da história, a tabela periódica ela foi
tida neste formato aqui, certo? Neste formato aqui de entre linhas e colunas, e as suas divisões, e ela toda coloridinha, toda personalizada nesse formato aqui que vocês estão vendo, certo? No entanto, para que ocorra essa padronização dos elementos químicos, teve toda uma questão histórica, né? Então, foi passado de químico, alguns químicos estudiosos estudaram, certo, os elementos químicos e observavam algumas semelhanças entre eles. No entanto, quem chegou mais próximo da tabela periódica atual foi um cara chamado Mendeleev, certo? Então, gente, Mendeleev foi o cara que se preocupou, não que os outros também se preocupassem, mas ele foi quem chegou mais próximo, né, do que a gente tem hoje, que é a tabela periódica. Como vocês estão vendo aqui, ela é toda bonitinha, organizadinha, de acordo com seus padrões. Muito bem. Como foi que isso ocorreu, certo? Mendeleev, assim como eu e como outros professores, certo, estavam à procura de um método, certo, para que os seus alunos tivessem a compreensão do todo, certo, do todo no que sentido, no sentido dos elementos químicos, que eles pudessem compreender como era que esses elementos químicos se organizavam, quais suas propriedades, suas semelhanças, certo? Então, Mendeleev, com essa preocupação, ele organizou, certo, em formato de cartas, de baralho, escrevia o nome do elemento e sua respectiva distribuição eletrônica, suas propriedades de acordo com cada elemento. No entanto, o que ele percebeu? Ele percebeu que alguns elementos tinham algumas propriedades diferentes, e ele relacionou essas propriedades, aliás, propriedades semelhantes, desculpa. E ele relacionou essas propriedades com a questão do outro elemento, ou seja, ele relacionou e foi agrupando, certo? Ele pegou, esse elemento aqui faz semelhança com o elemento de oxigênio, por exemplo. Por exemplo, o carbono tem semelhança com o oxigênio, algo do tipo, certo? E o nitrogênio com fósforo, ele tinha alguma propriedade semelhante, aí ele foi agrupando de acordo com as suas massas atômicas, certo? Então, Mendeleev agrupou a tabela periódica em ordem de massa atômica. Esse, pessoal, foi o grande erro de Mendeleev, certo? O grande erro não, ou seja, posso dizer assim, porque ele não teve o conhecimento e a oportunidade de estar se aprofundando mais ainda. Por quê? Porque a questão da massa atômica, ela tem uma variação, né? E essa variação dava alguns erros, né, certo, de convergência aí na hora de organizar os elementos. No entanto, Mendeleev teve sua grande contribuição para a tabela periódica, e eu posso dizer assim que é graças a ele, não menosprezando os outros, mas que a gente tem a nossa tabela atual, beleza? Então, o que acontece? Depois de Mendeleev, surgiu um cara chamado Moseley, certo? Qual foi a contribuição de Moseley para a tabela periódica? A contribuição de Moseley foi a seguinte: ele organizou a tabela periódica, ele observou o erro de Mendeleev. Mendeleev tinha organizado de acordo com suas massas atômicas, e Moseley organizou de acordo com os seus respectivos números atômicos. Daí não houve a questão da perca de dados, certo? Então aí Moseley conseguiu agrupar realmente de acordo com a tabela periódica que a gente tem hoje, que a gente conhece, que é essa aqui, certo? Mas voltando a Mendeleev também não tinha descoberto, por exemplo, esses elementos aqui que estão sendo selecionados, vocês observam, certo? Mas, no entanto, alguns elementos da tabela periódica que ele não conhecia, ele já previa que existiria, por conta dos dados que estavam faltando. E isso também, Mendeleev teve sua contribuição, ou seja, ele preveu alguns elementos que poderiam surgir no futuro, que realmente hoje a gente conhece, certo? Então, aí vem Moseley, pegou o conhecimento de Mendeleev, as ideias de Mendeleev e reorganizou em um formato mais interessante, mais importante, que hoje a gente conhece, certo? Que na verdade ela está organizada de acordo com seus números atômicos, como por exemplo, nós temos o hidrogênio aqui, o 1 representando aqui o número 1, certo? Vocês podem estar observando. Então isso significa dizer que o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica e tem apenas um próton, certo? No seu número atômico.
Porque nós sabemos que o número atômico é constituído por prótons e nêutrons, certo? E também temos o átomos que tem, onde podemos visualizar a eletrosfera. Visualizar não, perdão, temos a eletrosfera, né? Na verdade, ninguém consegue ver a olho nu a eletrosfera. Não é mesmo, gente? Muito bem. Então, depois do hidrogênio aqui, nós temos o hélio, certo? O hélio com o número atômico 2. Significa dizer que tem 2 prótons. Logicamente, como é um átomo eletricamente neutro, ele vai ter 2 elétrons, certo? E assim sucessivamente, como por exemplo, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, certo? Sódio, magnésio. Gostaria de destacar alguns elementos disso, não que os outros demais não sejam de importância, certo? Mas esses são os principais constituintes que a gente precisa no nosso cotidiano, que a gente visualiza bastante, como por exemplo o alumínio, né? Temos aqui o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, o flúor presente no creme dental, o nitrogênio, né? Presente nos adubos orgânicos, na urina, enfim, o carbono, certo? Presente onde? No nosso esqueleto ósseo, né? Nos nossos ossos tem o carbono. O sódio, onde o sal de cozinha, onde todo mundo cozinha, que é a junção do cloreto de sódio, ou seja, é o cloro aqui, que reage mais o sódio e vai produzir o cloreto de sódio. Muito bem, mas essa questão de reação é assunto para uma outra aula, certo? O que eu quero que vocês compreendam é como é que a tabela periódica está organizada e como é que ela apresenta suas propriedades. Beleza? Muito bem, vamos lá? Então, o que acontece? A tabela periódica, gente, atual, ela é dividida por períodos e por famílias, certo? Nós temos aqui o primeiro período, certo? Observe aqui onde o mouse está. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, certo? Vai selecionando de acordo com o que eu vou colocando. Quinto período, certo? O quinto período aí. O sexto período, certo? O sétimo período. Ou seja, então nós temos 7 períodos. Professor, e esses elementos que estão abaixo aqui da tabela periódica? Gente, esses elementos eles estão contidos no sexto período e no sétimo período. A questão é, se fosse colocado dentro do jeito que estava aqui, dentro da tabela periódica, a forma organizacional, a estrutura organizacional da tabela periódica não seria uma estrutura tão bonitinha assim como ela é agora. Daí os caras colocaram os elementos como, por exemplo, a série dos actinídeos e dos latanídeos, né, variando de 57 a 71, de 89 a 103. É como se esses elementos estivessem presentes no sexto período e no sétimo período. Certo? Muito bem. Todos compreendem? Então vamos lá. Então, gente, a tabela periódica ela é tão interessante que, se você observar, você conhece entender a química aqui só por meio da tabela periódica. Como é que isso ocorre? Por exemplo, se você observar, aqui na tabela periódica nós temos as famílias dos metais, né, dos não metais, dos semimetais, outros não metais, halogênio, gases nobres, enfim. Então, é por meio do conhecimento dessas famílias, ou seja, desses grupos, é que a gente consegue entender a química, as reações químicas, como é que ocorre esse processo, certo? Muito bem. Então, aqui nós temos a família 1, família 2, ou seja, 1A, 2A. Bem aqui começa a família, no caso, vai ser a família B, certo? Família B, 4, aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Aqui começa de novo a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Muito bem. Então, além dela ser dividida assim por forma de famílias, hoje nós temos a divisão que se adequa mais ao sistema atual, né, que a gente adota, que no caso é a divisão por grupos. E nós temos aqui os grupos dos semimetais, por exemplo. Aí nós temos os semimetais aí, nós temos o boro, certo? O silício, né? O germânico, o arsênio, né? O telúrio, o polônio, certo? Então são esses elementos aí que fazem parte, o antimônio, certo? Que faz parte do grupo dos semimetais. Aí diz, professor, mas o que é semimetais? Já. Só espera aí eu apresentar os demais que eu voltarei a explicar essa questão. Vamos lá. Então, nós temos também os grupos dos metais alcalinos, certo? Da família 1A, com exceção do hidrogênio. Por quê? Gente, o hidrogênio ele é especial no grupo.
Ele é estudado fora a parte, gente. Então, o hidrogênio, ele não se encaixa em nenhum desses grupos que a gente tem aqui. Então, ele é estudado um grupo à parte da tabela periódica, certo? Então, aqui nós temos os metais alcalinos, o lítio, o sódio, o potássio, né, o rubídio, o césio e o frâncio, beleza? Vem os metais alcalinos terrosos, certo? Aí vem a família, que no caso é a família 2A, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio, certo? Muito bem? E vem os outros metais, não é isso? Os outros metais aqui, que no caso aqui, os outros metais que a gente conhece são o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre e o selênio, certo? Então temos os metais de transição interna e os metais de transição externa. Onde é que eles estão? Os metais de transição, certo? São esses aqui, ó, selecionados de rosa, certo? Os metais de transição e metais de pós-transição, certo? São esses outros carinha aqui. Já os metais de transição internas são a série dos actinídeos, certo? E dos latanídeos, certo? Dá para visualizar bacana aqui, ó. Metais de transição interna, onde está rosozinho, tá vendo? E os metais de transição interna, também a série do latanídeo e dos actinídeos, certo? Já a questão dos metais de transição externa são esses aqui, que está selecionado agora, certo? E os metais de pós-transição, beleza? Certo? Então, aqui nós temos também os grupos dos halogênios, certo? E no caso aqui, que é conhecido como a família do flúor, certo? E deixa eu ver aqui, só um instante. Então, basicamente é isso, gente. Dos halogênios, tem também a família dos calcogênios, que é aqui no caso na família do oxigênio, certo? Então, voltando aqui à explicação de como é que, quais são, o que significa cada coisa dessa que eu falei, o que significa o grupo dos metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, enfim, vamos lá. Então, os metais alcalinos, eles são conhecidos aqui, ó, no caso como lítio, sódio, potássio, certo? Como eu já falei, ele é da família 1A. Das propriedades dos metais alcalinos é só a questão mesmo de porque eles são considerados como quando eles reagem com compostos, formando compostos básicos também, certo? E também aqui nós temos são a família 1A, certo? Os metais, no geral, as características dos metais são tem boa condutibilidade, né? Apresentam boa maleabilidade, tem boa condutibilidade, certo? E aí pode ser também como ele apresenta características, por exemplo, pode ser mais moldável, como falei, maleável, certo? E a questão de transferência de calor, transferência de energia, os metais são bons transmissores disso, certo? Já a questão dos semimetais, certo? Dos semimetais, e no caso aqui dos outros não metais, no caso dos não metais, qual a diferença dos metais, certo? Dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, e dos metais de transição, O que acontece? Essa questão dos metais, como eles apresentam as características que eu acabei de falar, no caso, né? Que são boa condutibilidade, boa maleabilidade, certo? Essas questões aí. Já os semimetais, por que é semi? Que está bem no meio, ou seja, ele não é nem metal, ou seja, ele não é não metal e nem é metal. Ele não é nenhuma coisa nem outra, ele está meio termo. Ou seja, ele apresenta tanto as propriedades dos metais como dos não metais, certo? Já os não metais, no caso aqui como o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre e o selênio, apresentam propriedades contrárias às propriedades dos metais. No caso, ele não tem boa condutibilidade, certo? Não são bons condutores de calor, de eletricidade, enfim, não tem boa maleabilidade. Então, eles são o oposto dos metais, por isso se chama não metais ou ametais, beleza? E os semimetais ficam bem no meio termo, certo? Ficam no meio termo, onde ele vai apresentar tanto algumas propriedades dos não metais quanto dos metais, beleza? Certo? Quanto às questões dos gases nobres, por que eles são chamados gases nobres, pessoal? Como o próprio nome diz, nobreza, né? Significa algo muito importante. Então, por quê? Porque os gases nobres, com exceção aqui com exceção do hélio, certo? Desculpa, eu vi um erro aqui. Com exceção do hélio,
ele apresenta todos na última camada 8 elétrons, certo? Por isso que eles são conhecidos como gases nobres, porque eles são considerados compostos instáveis, ou estáveis, desculpa, compostos estáveis, certo? Graças a ele, vários estudiosos químicos, né, e físicos também, chegaram à conclusão de uma teoria chamada teoria do octeto, certo? Ou seja, a teoria do octeto, em que diz que os elementos compostos, para que eles estejam estáveis, é necessário que eles tenham 8 elétrons na sua última camada, certo? Isso é a teoria do octeto, que vale para alguns compostos, não vale para todos, certo? Tem algumas exceções. Ou seja, o que essa teoria diz? Diz que o seguinte, que todo composto, para se tornar estável, é necessário que ele esteja 8 elétrons na sua última camada. Como, gente, aqui ó, o cloro, como por exemplo, tem número atômico 17 e o sódio tem número atômico 11, né, onde vocês podem estar observando. Então, uma característica dos metais, eles têm a característica de perder elétrons, certo? E a característica dos ametais, no caso, eles têm essa característica de ganhar elétrons, certo? Ou seja, nesse caso, o sódio com o cloro vai formar uma ligação que a gente chama de ligação iônica, onde um vai perder um elétron e o outro vai ganhar um elétron, certo? Ficando assim, formando os cátions e os ânions, beleza? Mas isso também é assunto para uma outra aula. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, essa é a questão. Por isso que se dá a importância de conhecer a tabela periódica. Porque se você conhecer as suas propriedades, você vai ver a química se tornando mais fácil, mais visível, certo? De melhor compreensão para você. Então, vamos lá contar as questões das propriedades da tabela periódica. Então, nós temos a questão da eletropositividade, do raio atômico, da eletronegatividade, beleza? Então, como é que ocorre o crescimento da eletropositividade? Então, a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. No caso, a eletropositividade é a capacidade do átomo de doar elétrons, pessoal, doar elétrons. Já a eletronegatividade é a capacidade do átomo em ganhar esse elétron, ou seja, roubar um elétron, certo? E a eletropositividade é perder, ele vai doar. Muito bem. Então, como é que ocorre esse crescimento? Então, a eletropositividade cresce da esquerda, daqui, para, aliás, da direita, no caso da sua direita, para, aqui, ó, partindo aqui desse composto, da direita para a esquerda, certo? E de cima para baixo, certo? Nesse sentido. Então, quem é o elemento mais eletropositivo? No caso, é o frâncio, certo? O frâncio. Da mesma forma, ocorre a questão do crescimento do raio atômico. O raio atômico cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, o elemento com maior raio atômico é o frâncio, no caso aqui, certo? Então, isso ocorre também, pessoal, por conta da distribuição eletrônica por camadas. Porque quanto mais camadas tiver o elemento, maior será o seu raio atômico, certo? Porque como é que se calcula a distância do raio atômico? Se calcula pela distância do centro de um átomo até o centro do outro átomo, quando eles estão próximos do outro, e divide por 2. Então, você vai ter aí o raio atômico. Mas para isso, a gente vai observar aqui algumas regrinhas básicas que nós temos, certo? Então, beleza. Como eu falei, o raio atômico, certo? Então, o raio atômico ele cresce nesse sentido. Ó. Observe aqui, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, a distância dele, no caso, vai ser a metade. Por quê? Porque vai ser o diâmetro de um para o outro. Aqui, ó, a distância deste ponto, do centro do átomo até a sua eletrosfera, que no caso aqui é a que a gente está procurando. Como os elétrons estão dispersos, né, nessa eletrosfera aqui, não se sabe ao certo em qual posição o raio atômico vai. Então, para você ter uma noção, pega-se 2 átomos, certo? E mede-se a distância, no caso aqui 2 vezes o raio, e divide por 2, que aí você vai obter a distância do raio atômico, certo? Então, o raio atômico aqui, ó, se refere ao tamanho do átomo, ou seja, qual vai ser o tamanho desse átomo, certo? Muito bem. Então, quanto à questão a outra coisa também, pessoal, a energia de ionização, ela cresce no mesmo sentido da eletronegatividade.
No caso, a eletronegatividade é o contrário da eletropositividade. Ela vai crescer da esquerda, no caso, para a direita e de baixo para cima. Então, mas só que uma coisa, a gente não considera a questão da família dos gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres eles já estão estáveis, né? Eles já estão estáveis. Então, a gente só considera esse composto até aqui. Então, qual é o elemento mais eletronegativo? É o flúor, certo? O flúor é o elemento mais eletronegativo, certo? Então, ele vai ter maior eletronegatividade, ou seja, maior capacidade de atrair elétrons de um outro composto, beleza? Então, vamos lá. Então, da mesma forma, é a energia de ionização, certo? Como é que ocorre o crescimento? Afinidade eletrônica também. E aqui nós temos a eletronegatividade, observe, crescendo da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Então ele tem maior eletronegatividade, certo? Muito bem. Então vamos aqui. A eletropositividade, como eu falei para vocês, está crescendo da direita para a esquerda e de baixo para cima, certo? E o potencial de ionização, no caso, cresce da mesma forma da eletronegatividade, certo? Então, gente, aí a gente já tem as nossas propriedades da tabela periódica, certo? Que é de suma importância para a compreensão de todos, para que possa ter um entendimento dessa grande ferramenta que os químicos utilizam, certo? Que é a tabela periódica, beleza? Então, como eu havia falado no nosso plano aqui de aula, certo? A gente vai ter, a gente conhecer a química aplicada no dia a dia, a gente ainda não viu, né? Aplicado no dia a dia, conhecer os elementos químicos, a gente já conheceu alguns, compreender a diferença dos grupos da tabela periódica, a gente já compreendeu isso, creio eu. Qualquer dúvida, estarei disponibilizando meu e-mail para todos mandarem suas dúvidas e me enviarem, beleza? Então vamos lá conhecer a química no dia a dia. Gente, a junção de todas essas propriedades que eu falei, certo? De todos esses elementos, nos dá um ambiente natural onde a gente vive. No caso, pode ser a escola, a casa, o próprio o meio ambiente em si. Quando eu falo meio ambiente, a questão das árvores, né? Da água. Então, tudo tem química, né? Tudo está presente os elementos químicos, certo? Então, em toda repartição, em todo local, toda coisa, a gente mesmo, a gente é cheio de componentes químicos. No caso, a gente é formado por carbono, a gente respira oxigênio, certo? Enfim, a gente tem os compostos, né? Que aí por isso que se dá a importância de estar estudando esses caras, certo? Então, só uma questão também, essa tabela aqui vocês podem estar acessando, certo? Procurando tabela dinâmica na internet, onde vocês podem estar aí tendo maior compreensão e visualização. É uma tabela bastante legal, é interativa, certo? Aqui nós temos aqui, por exemplo, que os orbitais, né? Aqui, ó, a questão da distribuição eletrônica, certo? Aqui nós temos subníveis de energia, que no caso é S, P, D e F. Esse aqui é um tema também, seria um tema para uma outra aula, certo? Que é a questão dos níveis de energia. Assim como a gente tem os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, a gente também tem os subníveis, SPDF. Cada nível, cada nível, gente, suporta uma determinada quantidade de elétrons. No caso, o nível 1 suporta 2 elétrons, o nível 2, 8 elétrons, o nível 3, 18 elétrons, e o nível 4, assim sucessivamente, de acordo com a distribuição de Linus Pauling, que também foi um cara que estudou, certo? Os elementos químicos e suas respectivas características. Então, no caso aqui dos orbitais, nós temos aqui o subnível. Aí, de acordo com a questão da quantidade de elétrons, é que vai formando, né, no caso aqui os subníveis, que formam isso aqui, os orbitais que a gente conhece na química, certo? Então, por exemplo, aqui o hidrogênio, qual o formato? Como só tem um elétron, ele fica só como se fosse uma bolazinha. Traçando um plano, se a gente traçar um plano cartesiano, a gente traçando aqui no meio, a gente observaria que ele ficaria bem no centro, no caso, certo? Aí, vamos escolher outro elemento aqui, como por exemplo, o ouro. O ouro já tem uma outra configuração, ó. Observe, vocês podem estar visualizando aqui a questão da quantidade de elétrons aqui que temos, certo?
Ó, setinha dessa aqui indica um elétron. Aqui nós temos a distribuição eletrônica por nível, nível um, subnível e a quantidade de elétrons que cada subnível suporta. No caso, no nível um suporta 2 elétrons, no nível 2, 6 elétrons, no nível 3 aqui, ó, nós temos 2 com 6, 8 com 10, 18, certo? E o nível 4 assim de acordo com o gráfico de Linus Pauling, que também seria um assunto para uma outra aula. Muito bem. Certo? Então essa tabela é bastante interativa. Aqui nós temos as emissões alfa, as emissões beta. O aluno pode estar assim se deliciando ao invés de estar jogando um outro jogo, né? Assim, nada a ver, que não vai lhe edificar em nada. Às vezes é joguinho de luta, joguinho de bala que só indica a questão da violência, né? Você pode estar indicando aí essa tabela para o seu filho, ou para a sua filha, ou para os seus demais amigos, para estar tendo conhecimento e aprofundando seus conhecimentos em química. Muito bem, vamos lá para a questão, né, da onde é que isso pode ser aplicado, esses elementos. Então vamos aqui. Aqui nós temos também uma outra tabela periódica, aqui ó, você escolhe então, o espaço do estudante, você pode acessar esse site aqui, certo? abiquim.org.br, tabela periódica. Aí você vai encontrar essa tabela periódica. Aqui ó, você clica no elemento e ele te dá várias características a respeito desse elemento, certo? No caso aqui o L, certo? O L pode ser utilizado nos balões, certo? Ou tem o número atômico 2, certo? Aqui nós temos a legenda, o símbolo aqui, ele vai, ó, no caso o símbolo preto, vai representar sólido, o azul líquido e o violeta gás. Nesse caso o hélio, ele é o que, pessoal? Gás. Muito bem, parabéns quem acertou, certo? Por quê? Porque ele está aqui na tabela periódica, a legenda dela é violeta, certo? No caso aqui, certo? E ele é um gás. Atmosfera, aqui 5 partes por milhões. Dirigível, atmosfera inerte, onde é que ele é aplicado, certo? Balões meteorológicos e estudos na supercondutividade. Beleza? Vamos escolher aqui um outro elemento, como por exemplo o ferro. Vamos procurar o ferro, onde é que o ferro se encontra aqui. Ele está onde, pessoal? Muito bem, nos grupos dos metais. Parabéns para quem acertou. Certo? Vamos esperar abrir a páginazinha aí, certo? No caso o ferro aqui, ó, nós temos aqui o exemplo parafuso, certo? Também formam ligas metálicas, tudo bem? Conhecimento na antiguidade, hematita, onde é que o ferro é encontrado, né? Hematita, sideritas, né? Onde é que ele pode ser aplicado como parafuso, ferramentas, estruturas metálicas, trilhos, magnetos, aço para a construção civil. Então aqui essa tabela periódica é bastante também interessante, porque ela te dá onde é que isso pode ser aplicado, né? Certo? Mas a nossa aplicação não é só isso aqui, vai ter mais. Só aguarde para ver. Vamos escolher outro elemento, por exemplo, o flúor. Certo? O flúor aí, ó, na pasta de dente, como eu falei, gente, ó, na hora que você vai escovar seus dentes, tá lá, o flúor está presente lá com vocês. Então não esqueça do flúor. Toda vez que você, do elemento flúor, toda vez que você for escovar o dente, você vai levar a tabela periódica que o professor Ismael me falou, está lá, muito bem. Vamos lá. Então ele é encontrado onde? Na fluorita, criolita, certo? E nós temos aqui na aplicação na pasta de dente, ela é geladeiras, aerosol, CFC, clorofluorcarbonetos. Nesse gás aqui, gente, esse gás aqui é um gás altamente tóxico. Não é que ele seja altamente tóxico, mas ele é altamente prejudicial. Desculpa a expressão, mas ele é porque ele é muito prejudicial à nossa atmosfera. Isso, ele reage com os gases no ar, certo? Na camada de ozônio, e fazendo com que ocorra a destruição da camada de ozônio. Então ele não é que ele seja tóxico, mas ele é muito prejudicial para a nossa camada de ozônio. E se é prejudicial para a nossa camada de ozônio, é prejudicial para nós, porque se não existir a camada de ozônio, infelizmente, a temperatura na Terra, os raios solares vão entrar com bastante intensidade, né? Todos sabem disso. Então, gravação em vidro, enfim. Vamos lá ver outro elemento aqui, outro que eu acho bastante interessante, o ouro, né, pessoal? O ouro aqui, ó, AU, ele também é um metal. Então a aplicação dele em joias, certo? Onde é que ele é encontrado nativo em calaverita, é aplicado em joias, decoração, enfim, certo? Um elemento que ninguém conhece aqui muito, a questão
né? Rutherford, HF. Professor, o que é Rutherford? Vamos lá ver, né? O HF, Rutherford. Onde é que ele é aplicado aqui, ó, gente? No submarino atômico, certo? Aí, ó, ele é encontrado no Zicrônia, beleza? Dinamarca. Foi descoberto na Dinamarca, certo? Beleza? Vamos lá. Outro elemento aqui, o frâncio, por exemplo, o elemento mais eletropositivo, muito bem. Então ele tem um frâncio que vem na França, certo? É ocasionalmente encontrado com urânio, produto da desintegração do actínio, seja por meio da radioatividade, produzido artificialmente em um ataque de prótons, certo? Então ele pode ser produzido artificialmente, muito bem. É uma outro ramo da química também, pessoal, a questão da, porque esses compostos aqui todos estão na natureza, mas se a gente conseguir sintetizar ele de uma forma barata, é mais viável, né? Porque aí a gente não vai estar explorando o recurso natural que a gente tem, certo? Então, beleza, essa aqui é uma outra tabela interativa, certo? Que vocês podem estar acessando, vocês alunos, beleza? E eu também, que de vez em quando eu gosto de pesquisar. Muito bem. Vamos agora para a nossa aplicação, né? Vocês estão curiosos. Vocês acessam esse site também aqui, pessoal, biquim.org.br, estudante, vida, frame, HTML. Você vai encontrar aqui, ó, todo dia com a química na sua casa, a química na escola, a tabela periódica, no caso, essa tabela periódica aqui, certo? E de onde vem a química. Muito bem. Essa videoaula já está ficando um pouco longa, vamos lá proceder para a gente não ficar tão chato. Certo? Então vamos lá. Eu escolhi aqui, pessoal, a química na escola, né? Porque é nosso tema trabalhando. Então vamos lá. Química na escola. Observe aqui. Então aqui nós temos aqui, ó, numeração 1, 2 até o 18, não é isso? Não, até o 20. Tem até o 20. Então cada pontinho desse aqui é um composto. Por exemplo, aqui o livro do rapaz aqui, ó. Observe a descrição. Livro, papel, é feito de carbonato de cálcio, clorato de cálcio, clorato de sódio, hidróxido de sódio, tintas para impressão, resinas, né? Então colas, acetato de polivinila, copolímero de etileno e acetato de vinila, EVA. Então todos esses compostos aqui estão presentes no nosso dia a dia, às vezes a gente não observa. Um simples livro tem o que? Química. Vamos aqui, ó, questão do quadro, o verniz, né? Verniz, resinas alquídicas, resinas maleicas, resinas epóxicas, resinas acrílicas, enfim. Então esse site aqui, pessoal, é bem interessante, ele é uma coisa do cotidiano, certo? Aqui, por exemplo, os conduítes é formado por quem? Por polietileno de alta densidade, certo? Policloreto de vinila, PVC. Ou aqui, ó, a aula de química aqui que a professora está dando. O vídeo aqui, ó, tela de projeção, um policloreto de vinila, certo? Então, tudo isso aqui é química, gente. Ó, a cadeira que o colega está sentado, móveis da madeira, compensados, aglomerados, MDF, feito de resinas fenólicas, resinas ureicas. Então, bem assim, parece que esse mundo está tão distante de vocês que na verdade você vivencia ele, né? Não é verdade? Então, esse site aqui, pessoal, vocês podem estar consultando, certo? Para ter um maior entendimento sobre disciplina. Espero ter ajudado, certo? Espero ter ajudado a compreender um pouco sobre a tabela periódica, sua história, sua aplicação, suas propriedades, enfim. E deixo a dica aqui, os sites para vocês estarem acessando. No caso aqui, tabela periódica completa.com, você vai ver as regras, né? As suas normas. Aqui a tabela www.ptable.com, você vai encontrar a tabela periódica toda assim nesse formato, certo? Bem interessante, personalizada, bastante interessante. Aqui nós temos Wikipedia, propriedades, nós temos os orbitais, os isótopos, os componentes, enfim, temos vários, certo? E também a tabela periódica interativa, espaço do estudante, você encontra na biquim.org.br e aqui também no mesmo site você vai encontrar a química vida e a química na escola também, certo? Então, muito obrigado, essa é a nossa videoaula. Agora eu deixo para vocês a lista de exercícios, certo? Vocês podem estar pegando também a apostila como apoio. Para resolver o exercício, eu vou esperar o exercício por e-mail. Aguardo. Até mais. Um beijão.
Tchau, tchau. Vou só deixar o meu e-mail aqui com vocês, certo? Pra vocês anotarem, vou para não esquecerem, só um instante, enquanto o computador processa As definições. respondidos para o meu e-mail, certo? Só deixar eu abrir aqui para mim, para vocês o Outlook. Então esse é meu e-mail, tá certo, gente? Deixa eu só selecionar aqui. Então, ismaelalves.hotmail.com. Vocês podem estar enviando esse e-mail aí, a lista de exercícios de vocês, certo? Muito obrigado. Espero ter ajudado mesmo de coração. Até a próxima. Beijão, tchau, tchau.